Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, como prometido, aula do segundo ano, primeira aula, tema calor e temperatura. Como vocês podem ver, não é da frente da cozinha, consegui, por isso, de novo, que tá um pouco mais tarde, eu quero ver quando já estiver acostumada, fazendo direitinho, que as coisas que eu comece mais cedo, mas eu estava muito insatisfeita de não ter onde escrever, hoje eu consegui fazer um cantinho para nós aqui com coisa que pra mim é a perfeição, tem tudo que nerd gosta, tem Star Wars, tem Harry Potter, tem física, é uma maravilha, resumindo, né? Então, pessoal, agora vai ser um pouco mais fácil, só que vocês do segundo ano especificamente, hoje eu vou dar aula toda aqui, mas eu não posso esquecer que eu tenho que, nem tudo no ensino à distância é horrível, só 90%. No segundo ano é bom que eu vou fazer algumas experiências para vocês lá na minha cozinha. E aí eu vou postar a parte, tá? Quero ver se eu começo a fazer isso semana que vem. Vocês devem ter olhado, pessoal, esse livro de vocês, eu implico um pouco com ele, eu não estou acostumada nunca a trabalhar. Quer dizer, trabalhei com ele com uma versão antiga, quando eu comecei a dar aula. Não é meu favorito, porque eu acho que ele tem muita coisa do quantitativo, valoriza muita parte numérica e não a parte das leis da física, a parte qualitativa, que é o que eu gosto mais e que eu valorizo mais. Mas ele é muito bom na parte experimental. Então, a minha sugestão é, eu vou fazer algumas. Vocês estão em casa, vocês estão com a cozinha aí, vocês têm as experiências no livro? Tira dúvida comigo e faz também. Não tem jeito melhor de aprender física do que na prática, certo? Vendo a lei da física ali na tua frente. Mas então, vamos começar. Hoje é uma aula de aspecto qualitativo, é uma aula de leis da física, é uma aula da gente entender como é que funciona calor e temperatura. Ai, a matéria do segundo ano é minha matéria favorita do ensino médio de física, não adianta eu tentar esconder. Adoro dar essa aula. Só que eu dou essa aula, é muito divertida, brincando com vocês, pegando na mão, vendo troca de calor. Aqui eu não sei bem como é que vai ser, tenham paciência comigo, porque a distância é tudo chato, incompleto, esquisito. Bom, vou tentar fazer o melhor que eu posso. Então vamos lá, pessoal, aqui ó. Vamos começar com o calor, tá? O que é calor? O grande problema aqui é que as pessoas, no senso comum, as pessoas conhecem. Como assim, pessoal? As primeiras experiências de calor de vocês foi quando você começou a engatinhar por ali. Você já começou a sair pondo a mãozinha em tudo. Você descobriu que não era para pôr a mão perto do forno quando estava ligado, na primeira queimada que você levou. A gente nem se lembra. A gente tem um arquivo de leis de física na nossa cabeça, que todas as experiências que a gente já teve de calor, a gente tem muitos, tá? Então, de novo, nunca, quando a gente vai ensinar física, estou ensinando uma coisa que você nunca viu. Talvez a maneira, a linguagem formal, a linguagem científica seja diferente, mas que você já conhece, a maioria daquelas coisas você já conhece. Então, o trabalho do professor de física, que nesse caso de calor vai ficar bem evidente, o trabalho é fazer vocês ligarem as experiências que vocês já têm aí na cabeça, na vivência de vocês, com a linguagem formal e vocês juntarem tudo e transformarem numa coisa nova e útil aí na cabecinha de vocês. Então eu vou mediar isso aqui, beleza? Então vamos lá. Pessoal, calor. Vamos começar. Calor, ele é energia. Então lembra, a gente na nossa revisão lá do nivelamento, a gente falou sobre a dicotomia energia e matéria. E a gente delimitou bem, matéria a gente pôs, a matéria é tudo que é feito de átomos, não é isso? E energia não. Energia não é feita de átomos. Energia, ela se propaga em ondas, lembra? E no caso do calor, ele é uma energia de um tipo bem específico, energia térmica. Pessoal, agora que eu tenho quadro, eu estou esperando que vocês estejam com o caderno de vocês fazendo as anotações. Bem como fazendo no caderno as lições para quando a gente voltar, esta criatura vistar, certo? E aí tudo vale, tá? Quem não tá fazendo, eu falei que não é obrigado, mas você vai ter que ter essa matéria que eu não vou poder dar de volta, né?
Então eu vou considerar dado. Em algum momento a pessoa vai ter que acessar isso, ou pela minha aula, ou pela aula da SED, de preferência a da SED. Recorre à minha se não entendeu, tá? Bom, então isso aqui foi dado pelo professor Patrick lá na primeira aula da SED, certo? Calor é energia térmica, mas vamos pensar assim, o Sol, como exemplo, o Sol como fonte de energia. O nosso Sol, a nossa estrela, ele manda pra gente... Peraí, vou fazer uma coisa aqui. Vamos fingir que esse aqui é o Sol, tá? O Sol, ele manda pra gente o quê? Ele manda energia de vários tipos, muitos tipos de radiação. Todo o espectro eletromagnético é emitido por uma estrela, tá? Então, se você pensar que isso aqui é o Sol, o que ele está mandando? Se você pensar que aqui é a Terra, vocês estão notando aqui, olha lá, não está um lado só da laranja recebendo a energia? E o outro lado tá? O lado que tá pegando é dia, o outro lado é noite, aí ela vai girando, papai, é assim que a coisa vai, né? Mas agora a gente vai se deter no seguinte: o que o Sol manda? O Sol manda para nós, raio-x manda. O Sol manda para nós, raio gama manda. O Sol manda para nós luz visível, a luz branca, a luz que a gente enxerga, manda. Mas o Sol manda para nós calor. E o calor, que tipo de radiação é? Então anotem aí, o calor é radiação infravermelha. Não sei se alguém aqui já se machucou e teve que ir numa clínica de fisioterapia com algum parente, alguma coisa. Eles mandam vocês colocarem um machucado embaixo de uma lâmpada vermelha. Aquele é um tratamento com calor, um tratamento com luz infravermelha. Apesar do nome vermelho, aqui ó, infravermelho. Vermelho é uma luz visível, é outra radiação que a gente enxerga. Isso aqui é infravermelho, então o humano não enxerga infravermelho, gente. Tem algum animal que enxerga infravermelho? Sim, por exemplo, cobra tem sensor de infravermelho. Uma cobra, ela entra num aposento totalmente escuro e ela acha lá no cantinho a Alessandra brilha para ela. Eu tô lá escondidinha, lá vocês não estão me vendo, mas a cobra tá, porque ela tá enxergando aqui em volta de mim aquela imagem toda colorida, linda e maravilhosa, que é o calor que eu tô irradiando. Como assim, a Alessandra brilha? Claro que a Alessandra brilha, a Alessandra é maravilhosa. Não, brincadeira, gente, todo mundo brilha calor. Como assim? Vamos chegar a isso ainda nessa aula, mas aceitem por enquanto que eu estou emitindo calor. Então, se alguém que não enxerga luz visível, mas enxerga infravermelho, olha para cá, vai enxergar o calor que eu estou emitindo em volta de mim como uma aura. Isso mesmo. Bom, e é essa radiação infravermelha, abaixo do vermelho. A gente não enxerga. Tem bicho que enxerga. A gente não enxerga, mas a gente é inteligente, a gente sabe física, a gente fez, é claro, aquele óculos que enxerga o sensor infravermelho, a câmera térmica, que se vocês colocarem no Google, faz essa experiência, Infrared Airport, escreve lá na barra do Google, vocês vão ter uma surpresa, vamos ver. No aeroporto eles colocam câmera térmica, tem um monte de imagem das pessoas que nem sonham que estão sendo filmadas por uma câmera térmica. Eles colocam isso como medida de segurança. Às vezes a pessoa escondeu alguma coisa que é mais fria aqui no corpo, daí eles com a câmera térmica você vê que aquela região que devia estar vermelha, laranja ou branca, ela tá azul, verde, ali tem alguma coisa escondida, tá? Então, coloquem lá na barra do Google, Infrared Airport. Vocês vão ver bastante coisa legal lá das imagens térmicas que eles fazem das pessoas desavisadas. Bom, pessoal, então assim, olha aqui. Tudo bem então que o calor é uma radiação? E aí nós chegamos num ponto interessante. As pessoas costumam falar: ai, fulano tem calor. Será que alguma coisa tem calor? Essa caneta tem calor? Não, ninguém tem calor. Calor é uma energia. E energia anda. Energia não para quieta. Energia sai de um lugar para o outro. Então, a gente tem que lembrar qual é uma boa definição de calor que cai muito no Enem e no vestibular. Calor é energia
que vai a definição de calor mesmo. Calor é energia em trânsito, quer dizer, calor só existe andando de um corpo para outro. Quando existe o quê? Então essa pergunta é campeã de cair tanto no vestibular da Federal como no Enem. O que eu preciso para sair calor de um corpo e entrar no outro? Eu preciso disso aqui, ó. Então, energia em trânsito. Aqui embaixo, ó. Entre dois ou mais corpos. Um corpo só não tem calor. Então, quando é que aparece calor? Se eu tenho dois corpos, Alessandro e laranja, dois corpos, tá? A hora que eu peguei essa laranja, eu senti a minha mão fria. Quer dizer o seguinte, quer dizer que se eu sentir a minha mão fria, quer dizer que saiu o calor da minha mão e entrou na laranja, essa radiação infravermelha. Como é que funciona? Qual é a lei da física do calor? O calor sai sempre do corpo que está com a temperatura mais alta, no caso eu. Por que a minha temperatura está mais alta que a laranja? Vocês sabem. Porque a gente produz calor, a gente está sempre mais quente aqui em Curitiba, né? Não no deserto do Saara ao meio-dia. Mas aqui em Curitiba, normalmente a gente está mais quente que o ambiente. Tipo, tá a 20 graus e eu tô a 36, né? Então, como a gente está quase sempre mais quente, a gente pega uma coisa que tá, a laranja não produz calor, então a laranja tá a temperatura ambiente. A hora que eu pego, o que acontece? Começa a ter um trânsito de energia, saindo energia térmica, calor do meu corpo e entrando na laranja. Isso fica acontecendo para sempre, gente? Pensa aí, você sabe também, ó. Vamos dar um exemplo, ó. Eu peguei um copo cheio de... Não tem, tá? Mas imagine. Imagine que esse copo tá cheio de chá quente. Chá quente, eu deixo ele aqui. Tá aqui o copinho de chá quente, eu deixo ele quieto. Ele vai ficar... Ele vai dar calor para quem? Ele vai, se dizer, ele vai esfriar. Não, vamos olhar a física, ó, aqui, ó. Vamos sair do português normal, do senso comum e vamos para a ciência. Qual é a física de uma coisa esfriar? Na verdade, isso daqui está o chá quente que está dentro desse copo imaginário, né? Ele está mandando calor para o corpo mais frio, com a temperatura mais baixa. Que corpo é esse? Só tem um copo? Para o ambiente não está 20 e poucos graus? Agora tá. Então tá saindo o calor dele todo onde tiver o chá quente e tá indo lá para fora. Mas isso não acontece para sempre. Primeiro lugar, o que faz isso acontecer? Campeão de cair no Enem também. Então lá, energia em trânsito que acontece entre dois ou mais corpos quando há uma diferença, não está aparecendo já abaixo ali, uma diferença de temperatura. Isso aqui, copie no caderno, faça uma estrela gigante. Quando tiver a lista de exercícios lá que o professor passou da CED, tem vários exercícios que a resposta tem a ver com esses conceitos que eu desenhei aqui. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Pegaram ali? Tá. Então, isso aqui, essas três coisas formam a definição de calor, a lei da física do calor. Então, calor não existe parado, um corpo só não tem calor, tá? Calor só existe andando em trânsito entre dois ou mais corpos, no mínimo dois. E o que precisa para ter calor? Precisa ter uma diferença de temperatura. Eu sempre faço uma brincadeira nessa hora, na aula, pegando as mãos das pessoas. Não podemos fazer isso que estamos isolados, então nós vamos tentar fazer isso aqui agora. Olha em volta de você e vê se você acha alguma coisa de madeira ou de pano. Olha no teu ambiente aí perto de onde você está. Localizou alguma coisa de madeira ou de pano? Beleza, então agora, ó, tira a mão de onde ela tá, do teu corpo, deixa ela assim que nem a minha, um pouquinho longe de tudo, para ela não ser afetada por nenhuma outra temperatura. Deixou ela assim um pouquinho, cata essa coisa de madeira ou de pano, coloca a tua mão lá e sente, deixa um pouquinho lá, não é para pôr e tirar não. Ó, tipo, deixei a minha mão, vou deixar a minha mão aqui, ó. Tô sentindo, tô sentindo. Tô sentindo nada, você tá sentindo alguma coisa? Tô sentindo nada não. Por quê? Não rolou um calorzinho. Já explico por quê. Quer ver como a coisa vai mudar agora? Localiza aí perto de você alguma coisa de
pedra, tipo, ou de concreto, de tijolo. Tijolo não. Pedra ou metal. Metal é ótimo, ó. Eu tenho aqui, eu achei aqui, ó. Ops! Senti alguma coisa. E sumi da câmera, deixa eu ir mais pra frente. Eu senti alguma coisa na minha mão a hora que eu encostei aqui. Você colocou a mão ou no metal ou numa pedra aí? Se você colocou, você sentiu. O que você sentiu? Rolou um calorzinho. Como assim rolou um calorzinho? Aconteceu esse processo aqui de transmissão de energia térmica infravermelha. Mas qual foi a física disso? Eu senti frio na minha mão. Você sentiu também? Frio? Vamos entender a física disso. Frio não existe. Já vou chegar nesse negócio esquisito daqui a pouco. Mas assim, por que eu senti essa sensação fria na minha mão quando eu peguei no metal? Que física que está acontecendo aqui entre a mão e o metal que está fazendo com que eu sinta... ficou até, quando eu ponho no rosto, a minha mão diminuiu a temperatura. Ficou fria. Fria não. Ficou com a temperatura mais baixa. O que aconteceu? Qual é a física disso, povo? A física disso é assim, ó. Eu sou o corpo que está com a temperatura, 2 ou mais corpos. Minha mão e maçaneta de metal. A minha mão que está com a temperatura mais alta, né? A hora que eu encostei lá, eu tinha 2 corpos e uma diferença de temperatura. O que a lei da física diz? Que vai surgir um fluxo de calor. Mas é um fluxo de calor que tem uma direção. Que direção é essa? Com temperatura mais alta para com temperatura mais baixa. Então, sempre sai calor do corpo com temperatura mais alta em direção ao corpo de temperatura mais baixa. E isso acontece até quando? Vamos voltar para aquele copo de chá lá, hipotético, com chá quente que eu deixei aqui esfriando. O chá vai gelando até virar gelo? Vocês sabem essa física, vocês estão careca de saber isso desde criança. Até quando que fica passando o calor do corpo mais quente para a temperatura mais baixa? Até acontecer eles ficarem equilibrados, que é com a mesma temperatura. Quando os 2 corpos, tanto a minha mão com a laranja, minha mão com a maçaneta, a hora que eles ficam com a mesma temperatura, para o fluxo de calor. Cessa o fluxo de calor. Entenderam o espírito? Estão achando difícil? Peraí, povo, eu falando muito aqui, deixa eu tomar uma água que eu já fiquei com a boca seca. Bom, vamos lá. Melhor. Tá. Bom. Então essa é a definição de calor. Tá, e por que as pessoas confundem isso tanto com temperatura? Vamos ver o que é temperatura agora? Então vamos apagar tudo isso aqui. A temperatura, vamos dizer, calor e temperatura eles estão muito ligados. Mas são coisas completamente diferentes. Então vamos ver aqui. Tem uma coisa que eu quero falar antes. Pessoal, nessa hora aqui, antes de explicar o que é temperatura, vamos fazer uma pequena pausa para vocês entenderem uma coisa bem importante. As pessoas, principalmente ultimamente, tá? Na Idade Média e ultimamente, do jeito de falar, elas andam pensando muito de um jeito simplista, sabe? Diminuindo a complexidade das coisas. Isso é muito esquisito e muito perigoso. O que eu tô falando? As pessoas costumam muito pensar assim, ó, ou é A ou é B. Ou é certo ou é errado. Ou é azul, ai meu Deus do céu. Ou é rosa, ou é preto, ou é branco. O nome disso de filosofia, que você vai olhar, uma dicotomia. As pessoas têm que pensar dual, ou seja, ou é isso ou é isso. Gente, não é assim que o mundo funciona. Não é assim que a física funciona. Sempre 2 coisas opostas. Isso é a história da carochinha. Isso, sabe, o conto da Cinderela pode ser assim. Na vida, na natureza, que é o que nos interessa, não é assim. Então, eu vou falar logo de cara nessa aula. Vocês vão ter que aceitar uma coisa muito bizarra. Vocês estão tão acostumados de pensar que frio e calor
são uma coisa assim, ou é isso, ou é aquilo, ou vai de um para o outro para um. Eu vou dizer para vocês agora, frio não existe. Já diria o padre Quevedo, não existe frio. O que existe? Existe calor. Peraí, mas o que é esse negócio que a minha vida inteira eu chamei de frio? Esse negócio de frio, ó, vamos voltar aqui, eu com a maçaneta. Eu senti frio na minha mão a hora que eu encostei no ferro. Mas o que é essa sensação? Essa sensação assim, é frio, é o jeito fácil de explicar. Mas não quer dizer que entrou uma coisa fria na minha mão e deixou ela gelada. Não existe o raio frio. Só existe raio frio lá no seriado do Batman, no filme do Batman, o Senhor Frio, o Capitão Frio, esqueci o nome dele. Ele joga um raio lá, um raio gelado. Isso em física não existe, tá? O que existe em física? Existe uma coisa com temperatura alta. Se a coisa está com temperatura alta e eu vou lá e eu coloco perto dela uma coisa com uma temperatura baixa, o que a gente acabou de ver isso? O que vai acontecer? Você coloca perto de um corpo com temperatura alta, um corpo com temperatura baixa, vai imediatamente acontecer um fluxo de calor que vai da temperatura alta de temperatura baixa até os dois ficarem com a temperatura o quê? Igual. O nome disso é equilíbrio térmico. Tudo bem? Isso aqui já entrou na cachola? Isso daqui é a coisa mais importante dessa aula. Como é a física do calor. Tá. Mas assim, o que acontece? Nunca vai sair uma coisa chamada frio de temperatura baixa e entrar no de temperatura alta. Então, essa é uma das coisas, tem várias na natureza, que não é dual. Não é uma coisa certa, errado, azul, rosa, branco, preto. Não é calor, frio. É só calor. O que a gente chama de frio? Falta de calor. Falta de calor. Então, se sair o calor daqui, então, a hora que está saindo o calor daqui, este corpo vai sentir o que a gente chama de frio. Mas, na verdade, não existe um raio frio, uma radiação fria. Entende? Então, se eu tô ganhando calor, é o que eu chamo de calor. Se eu tô perdendo calor, é o que eu chamo de frio. Aí vem uma coisa bem interessante. Pensa bem, ó. Vocês tiram a Alessandra aqui da casinha, alegre, feliz, em Curitiba, e vocês me põem lá no Polo Sul, lá no meio em cima, sentadinha em cima de um iceberg, bem que dá vontade, né? Se livrar da professora de física. Se vocês me puserem lá no geladão, o que vai acontecer na hora? Aqui, ó, tá escrito aqui. Eu sou um corpo com temperatura alta, o ambiente lá tá em volta de mim é a parte com temperatura mais baixa. Vai imediatamente começar a sair calor do meu corpo para fora. Isso vai fazer com que a minha temperatura baixe imediatamente? Não porque eu não sou um jacaré, uma cobra. Eu produzo calor. Então, o nosso corpo ele é uma coisa complexa, ele tem uma estrutura maravilhosa de um sistema de aquecimento e resfriamento que não deixa a gente morrer de frio logo. Então, o nosso corpo começa a tomar uma série de medidas. Eu tenho uma aula linda sobre isso, mas não é hoje, que não dá tempo, quando a gente voltar, tá? Como é que funciona esse nosso sistema de aquecimento e resfriamento genial, o melhor do mundo. Incrível. Mas, bom, se vocês me colocarem lá, por onde que eu vou começar a perder calor? Onde tá sem roupa? Aqui, ó, por aqui vai ficar gelado, na hora aqui vai começar a sair calor por todos os lugares desprotegidos. Então, o que eu vou fazer nessa hora? Eu vou pedir para vocês, por favor, vocês me deixaram aqui, vocês querem se livrar de mim, me deixa pelo menos com um casaco, você me dá um casaco, eu ponho aquele casaco. Ai, não tenho casaco aqui, mas vou pegar pra você. O que acontece a hora que eu pego um material, peguei o tapete de yoga da minha mãe, o que acontece se eu pegar e eu fizer isso? Esse negócio vai começar a me esquentar? Não, isso aí é aquela alternativa que tá lá para pegar trouxa. Não, isso aqui, ou o casaco, ou seja lá o que você puser, ele tem um papel que é não deixar, estava perdendo calor, ele não deixa, ele atrasa essa saída de calor. Então, o que eu estou fazendo na hora que eu ponho um casaco, na hora que eu ponho uma coisa assim? Isso aqui não está me esquentando, isso aqui está impedindo que o meu calor saia. Tá? Se eu tiver com o braço nu assim, o calor vai... Agora, se eu enrolar o meu braço nesse negócio aqui, se eu puser uma blusa de manga, o que vai acontecer? Cadê?
isso aqui vai impedir que o calor saia. Impedir, isso é... Vamos lembrar uma coisa. Nem no melhor laboratório do mundo, nem na NASA, nem no laboratório lá seja lá onde for o melhor, ninguém nunca conseguiu impedir o calor de sair quando tem uma diferença de temperatura. Não consegue. O que a gente consegue é adiar, fazer com que a coisa fique mais lenta. Tudo bem? Pessoal, tem outras coisas na natureza que são assim, que não são esse branco claro, ou essa coisa dual, além do calor, que é o que a gente chama de frio, é falta de calor, mas o que existe é calor? Existe, olha aqui, ó, outra coisa que é assim é o tempo. Olha que esquisito. Se você pensar na dicotomia passado e futuro, o tempo vai para trás? Ó, o tempo só vai para frente. Então é outra coisa da física que vai para um lado só, que ela não vai e volta. Tá? Só vai. E se vira e aprenda, porque essa é a física do tempo. Ele é assim, tá? Então nós temos assim, leis da física, como o universo funciona. Tem outra coisa? Claro que tem, olha só. Na matéria do segundo ano, pessoal, a gente vai estudar calor. Se o ano fosse normal, não sei, não me pergunte como vai ser isso depois, mas bom, normalmente é até metade do ano calor e o resto é estudo da luz. E essa é outra coisa que não é dual. Ó, existe luz, a radiação chamada luz visível. A escuridão existe, quer dizer que a hora que eu fiz isso, eu enchi esta sala de escuridão? Não. O que é o que a gente chama de escuridão? É falta de luz. Então, calor e frio, frio não existe, luz e escuridão, escuridão não existe, o tempo ir para o passado, o tempo ir para o futuro, o tempo só vai para o futuro. Entenderam essas coisas de mão única na física? Mão única. Então não existe frio. Tá. Isto colocado, a gente pode ir para estudar o que é temperatura. Então vamos lá. Se a gente estivesse na sala, essa era a hora que eu ia mandar todo mundo sentado mesmo, da mão, do primeiro da fila até a última, pra gente fazer uma brincadeira que ia ver facinho o que é a temperatura. Não dá, porque a gente não está por perto, então vamos fazer uma coisa teórica e chata que não tem outro jeito. Então vamos lá. O que é temperatura? Para começar, lembra, calor era energia andando. Calor está associado sempre a movimento. Temperatura não. Temperatura, ó, esta laranja tem temperatura. Eu ponho o termômetro e vejo, ela está a 22 graus Celsius. Esse é um estado dessa laranja. Então a temperatura é um estado de alguma coisa. Um corpo tem temperatura. É um estado. Um corpo está nesse estado. Estado de quê? Tá. Então agora a gente vai entender. Temperatura, ela é um movimento molecular. Como assim? Primeiro nós vamos ter que lembrar. Pessoal, vocês se lembram o que é uma molécula? Pensa aí. Bom, a gente tem aqui... o que é esse símbolo? É o símbolo do quê? Isso aqui é o símbolo de um átomo, que aqui seria o núcleo. Aqui seria o núcleo, tá? E esse desenho aqui em volta, isso aqui não existe, tá? Isso aqui é só para simbolizar que essa bolinha vermelha tá voando, que seriam os elétrons. Então, tem um núcleo que é preso e em volta os elétrons se movendo, né? Bom, isso é um átomo. Mas o que é uma molécula? Uma molécula é como eu pego vários desses e eles se juntam para formar uma substância nova, ok? Química não é o meu forte, mas aqui a gente só usa o básico em física, graças ao bom Deus. Então, assim, pessoal, a molécula mais famosa que existe é essa aqui, ó. O que eu juntei? Eu juntei 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, e formei uma molécula. Quer dizer, é um conjunto de átomos que se junta e forma uma substância nova. Até o oxigênio que a gente respira na atmosfera, aqui, ó, ele é uma molécula de oxigênio, 2 juntinhos, um casal, tá? Não é ele puro, pelo menos a maior parte, a parte que nos interessa. Então, assim, temperatura, então vocês lembraram que é molécula? Então a água é uma molécula. A grande questão é, olha para essa laranja,
ou para qualquer coisa. E eu penso, eu olho e digo, isso aqui tá parado. Tá parado? Ah, eu sei que no primeiro ano eu falei que tá girando junto com a Terra 24 horas e andando em volta do Sol. Não, isso tudo é macroscópico. É tipo, eu tô enxergando isso, tá? Sim, de fato tá acontecendo. Mas agora eu vou me preocupar com uma outra coisa. Quer assistir Homem-Formiga? Lembra o que acontece no final do Homem-Formiga, gente? Que ele vai lá ele vai ficando tão pequenininho que ele vai enxergar as partículas subatômicas. Então a gente vai fazer assim, ó. O que eu tô olhando essa laranja por fora e que dá a impressão que ela tá parada é a visão macroscópica. Mas se eu conseguisse olhar e essa laranja ela tá feita todinha de átomos que se juntaram e formaram moléculas. Uma coisa que acontece é as moléculas nunca estão paradas. Como assim as moléculas elas nunca estão paradas, gente? Existe uma coisa chamada agitação molecular. As moléculas estão sempre... Então, se eu conseguisse olhar que nem o Homem-Formiga, eu ficasse tão minúscula que eu conseguisse entrar e visse as moléculas aqui, eu ia ver que o estado dessa laranja de agitação molecular agora é 22 graus Celsius. Elas iam estar numa balada assim. Gostaram? Ter câmera ruim tem suas vantagens, né? Ó, que barato. Se tivesse uma câmera boa, não ia acontecer isso, né? As moléculas estão sempre vibrando assim, ó. Coisa meio de flash, assim. Bueno. E esse movimento molecular é a temperatura. Como assim? Se eu esquentar, a hora que eu ponho lá uma água para ferver, o que está acontecendo? As moléculas da água aqui, elas estão nessa... não vou fazer com a água que eu fiz com a laranja. Elas estão lá, nessa baladinha assim, lá por dentro, né? Escondidinho, microscopicamente. Tá? Aí se eu coloco no fogo, vai ter um fluxo de calor e vai fazer a temperatura aumentar e isso vai ficando cada vez mais rápido. Uma hora chega tão rápido que elas até se separam e vai para o estado, muda de estado físico. Por isso que a água começa a ferver, vai para o estado gasoso. A agitação fica tanta que as moléculas... gostei disso. Bom, a agitação fica tanta que as moléculas se soltam e mudam de estado físico. A gente vai estudar isso depois. Já tem lá nas aulas do professor, só que ele está indo mais rápido. A gente vai chegar lá nas minhas. Mas, bom, então a temperatura ela é um estado da agitação molecular. E uma coisa mais fria? Uma coisa mais fria, conforme você vai esfriando, em vez de estar assim, ela vai ficando... tá se mexendo ainda. Mas ela nunca tá parada. Tem um cara muito esperto, tem no livro, tô torcendo que vocês leiam, que ele mediu qual seria a temperatura a que as moléculas de um corpo iam parar. Essa temperatura se chamaria de zero absoluto e foi medida pelo Lord Kelvin fazendo experiências com gás e esfriando as coisas. Depois ele fez uma extrapolação no gráfico e chegou a este valor aqui, que é até hoje, tá? Uma medida muito precisa, muito boa que ele fez, menos 273 graus Celsius. A esta temperatura cessaria o movimento molecular. Então, o que é a temperatura? A agitação molecular. A gente não enxerga por fora, tá? Deu para entender a diferença entre calor e temperatura, gente? Espero que sim, a aula de hoje era só isso. E a gente continua depois. Vou dar uma olhada quem for assistir a parte quantitativa de fazer exercícios, essas coisas assim, a gente vai fazer na semana que vem. Quero primeiro ver se vocês estão curtindo, senão eu paro também. Vamos ver como é que é isso. Mas então tá bom, pessoal. Beijinho. Até!